Boa tarde, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. No livro aqui ao qual escreveu Marcos, capítulo 4, versículos 35, fala sobre que Jesus acalma uma tempestade. Que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos irmãos, uma mensagem bastante conhecida, né? E mais uma mensagem também que me chamou bastante atenção, que aqui, a qual eu acabei de ler, fala sobre uma grande tempestade que se levantou sobre aqueles discípulos. Se levantou sobre o barco, a qual os discípulos estavam nele. Observamos que quando Jesus chama os discípulos para sair, né? E ao anoitecer, Jesus ele chama os discípulos e observamos que do outro lado do barco tinha outro barco que estavam acompanhando o barco de Jesus. E ali começaram a viajar, mas Jesus ele vai e dorme. E ali, de repente, veio uma grande tempestade, um grande vento sobre aquele barco a qual Jesus estava e a qual os discípulos de Jesus estavam também. E a palavra do Senhor vem nos dizer que o vento ele fica furioso contra aquele barco. O vento ele começa a agitar aquele barco. E por aquele vento ficar furioso sobre aquele barco e sobre aquelas pessoas que estavam no barco, o que me chamou a atenção é que o vento não ficou furioso sobre aquele barco ao qual estava no mar. O que me chamou a atenção é que aquele vento estava furioso foi com aqueles discípulos que estavam no barco. Mas por qual foi o motivo da fúria? Qual foi o motivo que aquele vento estava indo contra aquele barco? O motivo ao qual fiquei pensando
foi por causa os discípulos estavam num barco que Jesus estava. Jesus estava num barco dos seus discípulos. Ou seja, foi por isso que veio a fúria, foi por isso que veio aquele grande tempestade sobre aquele barco. Foi por causa aqueles discípulos estavam no barco a qual Jesus estava. Aqui no relato da Bíblia não fala sobre o outro barco que estava acompanhando o barco ao qual Jesus e os discípulos estavam. Nós sabemos que tinha um barco que estava acompanhando, mas a palavra aqui na Bíblia não relata sobre o outro barco que estava ali do lado deles, mas relata sobre o barco ao qual o discípulo estava e onde Jesus estava no barco. E essa foi a grande fúria sobre a vida daqueles discípulos. Por quê? Não foi por causa do barco, mas sim porque Jesus estava no barco com seus discípulos. O que eu quero dizer com isso nesta manhã, ou seja, nesta tarde, nesta noite deste dia, a qual você está ouvindo esta mensagem, Deus ele está falando contigo, está te dizendo: me convide para entrar no teu barco. Aleluia! Mas o que me chama a atenção não é só apenas chamar Jesus para convidar para entrar no teu barco. O que me chama a atenção é que se você chamar Jesus para entrar no teu barco, ou seja, chamar Jesus para entrar na tua vida, chama Jesus para entrar nas tuas finanças, chama Jesus para entrar na tua administração, chama Jesus para entrar no teu casamento, chama Jesus para entrar no teu lar, chama Jesus para entrar na tua família, nos teus parentes, chama Jesus para entrar em tudo o que você fazer a partir de hoje. Mas eu quero dizer que quando você chamar Jesus para entrar no teu barco, eu quero deixar um alerta para você. Grande vento, grande tempestade vai se levantar contra a tua vida. Por quê? Porque você chamou Jesus, chamou o Mestre, chamou o Poderoso para entrar na tua vida. Você está pensando que o vento não vai se levantar, a tempestade não vai se levantar, porque você chamou Jesus para entrar no teu barco? A tempestade vai se levantar. A tempestade vai continuar se levantando. Mas eu quero te dizer, não tenha medo, porque aquele que está no teu barco, na tua vida, no teu casamento, na tua finança, na tua família, na vida dos seus parentes, ele é poderoso para repreender o vento sobre a sua vida. Glória a Deus. Aí os discípulos observam que aquele vento começa a ficar furioso sobre aquele barco. Por aquele vento ficar furioso sobre aquele barco, ali grande quantidade de água entra naquele barco. E ali os discípulos que estavam com Jesus começam a ficar agitados, perturbados, com medo. E veio ao pensamento dele dizer: vou morrer, vou perecer. Há momento na minha, na tua vida, que nós estamos enfrentando um momento difícil. Vem um grande vento sobre a nossa vida. Qual é o vento qual eu estou falando? Às vezes é a perseguição, é a tribulação,
é a calúnia, é o levante, é o filho que está na droga, é a filha que está se prostituindo, é o pai que está no alcoolismo, é o seu casamento que já está pelo fio, ou seja, uma separação recente que você teve sobre o seu casamento. Esse tipo de vento qual eu estou falando neste momento. E por esse vento ao qual você está passando, você diz: vou morrer, vou perecer. Ou seja, você pensa que tudo já acabou para a sua vida. Mas ali os discípulos estavam sentindo dessa maneira. Por ver o vento, por ver aquela tempestade sobre a vida deles. Eles pensaram que tudo tinha acabado para eles. Mas eles tinham esquecido quem estava com eles no barco. Você se esqueceu? Quem está no teu barco, minha amiga? Você se esqueceu? Quem está no teu barco, meu amigo? Jesus está no teu barco. Glória a Deus. E ali, quando os discípulos se desesperam, Jesus está ali na polpa do barco dormindo. E os discípulos começam a falar: mestre, vamos morrer, vamos perecer. Tu não se incomoda que nós morremos? Ou seja, aí entra o desespero, a falta de fé, por não confiar em Jesus. Porque Jesus ele estava ali com eles num barco. E eles dizem: mestre, tu não se incomoda que nós venhamos a morrer? Há momento da nossa vida que nós estamos dessa maneira. Nós sabemos que Jesus está no nosso barco. Nós sabemos que Jesus não nos abandonou. Mas às vezes entra a falta de fé, entra o desespero. E pensamos que a gente não vai conseguir. Às vezes você até pensa que você não vai conseguir. E Jesus, ele levanta, acalma o vento e repreende a tempestade. E tudo veio bonância naquele lugar. Ou seja, eu quero que você incomode o mestre. Eu quero que você hoje chame a atenção do mestre. Não por falta de fé, mas acreditando que o mestre vai repreender esse vento que está na tua vida. Porque Jesus ele repreendeu o vento e ali houve bonança naquele lugar. E Jesus disse para aqueles discípulos: vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? E Jesus perguntou aos seus discípulos: não tendes ainda fé? Por que vocês estão com medo? Aí os discípulos estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que eu entendi nesta mensagem? É que os discípulos eram aqueles que andavam com Jesus, comia com Jesus ou até dormia com Jesus. Viam os milagres que Jesus fazia, os prodígios. Via Jesus ressuscitar mortos.
viu Jesus curar enfermos, viu paralítico andando, viu cego enxergando, viu a mulher do fluxo de sangue há 12 anos com hemorragia sendo curado, viu o leproso sendo curado, viu um homem a qual 38 anos estava ali necessitando de um milagre, sendo abençoado por Deus. Viu ali aquele cego à beira do caminho sendo curado. Mas o que me chamou a atenção foi essas coisas. Os discípulos viram muitos milagres que Jesus fez. E ali eles se encontram num barco a qual Jesus está. E ali eles, perturbados, perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Andava com Jesus, comia com Jesus, dormia talvez até com Jesus, viu os milagres que Jesus fez, mas eles não sabiam quem estava no barco com eles. E aí? E eles não sabiam quem estava no barco com eles. Ou seja, o que me chama a atenção é que pessoas que já têm mais de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de evangélico, mas não sabe quem está servindo ainda. Não sabe ainda quem é Jesus. O que me fez entender foi isso. Os discípulos caminhavam com Jesus há muito tempo, via os milagres de Jesus, andava com Jesus, talvez dormia com Jesus, via os milagres que Jesus fez, mas eles não sabiam quem estava com ele no barco, não sabia quem era Jesus realmente. Tem pessoas que estão há 5, 10, 20, 30 anos no evangelho. Precisa ter um encontro com Cristo ainda, porque não sabe quem é Jesus de verdade. E Jesus diz: vocês ainda não têm fé? E quantos milagres Jesus, quantas providências, quanto mar na sua vida Jesus já acalmou, Jesus já repreendeu. Você ainda tem medo? Vocês ainda não têm fé em Deus? Em homem de pequena fé. Guarde essa mensagem no coração de vocês. Se você serve a Deus, já tem muitos anos, mas ainda não conhece Jesus, você precisa ter um encontro com Ele. Mas se você conhece a Jesus, glória a Deus por isso, né? Que Deus, Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para as pessoas, a qual talvez nesse momento está passando por uma grande tempestade, ou às vezes ele está andando com Jesus, também não sabe quem é Jesus, está precisando de encontro com Jesus, precisando de uma palavra. Deus, ele vai falar com essa pessoa. Compartilhe esse vídeo para as pessoas,
Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a família de vocês. Amém.